Fala galera, como é que vocês estão? Eu sou o primeiro-tenente William Rabelo, faço parte da equipe do C01 e nesse vídeo aqui eu trouxe uma aula show para vocês. É uma aula de tradições navais, que é uma das matérias mais importantes do concurso do SMV. Como vocês já devem saber, o concurso do SMV é dividido em matérias de formação militar naval e português. E dentro de formação militar naval tem as matérias de tradições navais, que é uma das matérias mais difíceis dessa área, porque são assuntos voltados para o seu dia a dia como oficial da Marinha do Brasil. Então nesse vídeo aqui eu trouxe nada mais, nada menos do que o Comandante Nascimento, nosso professor de tradições navais e de várias outras matérias, para dar essa super aula para vocês. Mas antes de vocês seguir para o vídeo, eu quero dizer para vocês que o primeiro link da descrição desse vídeo eu deixei um material para vocês baixarem provas antigas, um cronograma de estudos, as provas anteriores e também os editais desse concurso. Então baixa aí para já começar a se preparar. Não preciso nem dizer que várias outras aulas como essa que você vai assistir tem lá na nossa plataforma de estudos para quem é nosso aluno. Então confere aí a nossa aula. Depois já deixa o joinha aqui e se inscreve no nosso canal para não perder mais vídeos como esse. Então, ó, depois da vinheta, o Comandante Nascimento vai vir com tudo para dar essa super aula para vocês. Olá pessoal, sou o Comandante Nascimento. Com relação à área Formação Militar Naval, vamos ver agora, estudar juntos, a disciplina Tradições Navais. Nossa primeira aula, vamos ver aqui os seguintes assuntos: conhecendo o navio, navios e barcos, fases da vida do navio, vamos ver aqui o batimento da quilha, a cerimônia de lançamento. Depois, em próxima aula, veremos a cerimônia de incorporação e desincorporação. Conhecendo o navio, navios e barcos. Embarcação. Vamos ver aqui alguns conceitos, tá? Depois vocês vão ter que memorizar esses conceitos aqui, tá bom? Embarcação é qualquer construção que permita o embarque de pessoas ou cargas para transporte por mar, barcos ou navios. Então, qualquer meio que seja construído para transportar pessoal e material em meio líquido, seja mar, rios, lagoas, etc., é uma embarcação. O barco é um navio pequeno. O navio, consequentemente, é um barco grande. Navio é uma nave, do latim navis. Navio de guerra é uma belonave, já que o termo belo significa, né, guerra, material bélico, material de guerra. Então, uma nave de guerra é uma belonave. Navio mercante, navio de comércio, é um navio mercante. Navegar, conduzir ou dirigir uma nave. Estar a bordo ou estar embarcado. É estar dentro de um barco ou navio. É estar por dentro da borda. Tá? E vamos ver então o que seria esta borda. Desculpe. A borda, ela seria esse perímetro aqui, em torno do navio, no limite superior aqui do casco. Tá? Então, aqui, ó, onde estou mostrando, esta aqui é a borda. Tá? Nós temos o casco aqui, da embarcação, e aqui, nesse limite superior do casco aqui, você tem a borda, esse perímetro aqui no entorno da embarcação. Então, todo esse perímetro aqui seria a borda. Estar por dentro desta borda é estar a bordo ou estar embarcado. Abordar é chegar à borda de um navio para nele entrar. Então, nós vimos que a borda é aquele perímetro no entorno da embarcação, né, no limite superior ali do casco. Tá? Então, você chegou naquele limite superior do casco ali, você está abordando o navio. Aqui nessa fotografia, esse cidadão aqui, ele está abordando, tá? Ele está chegando à borda para entrar no navio.
O termo abordar é comumente utilizado para entrada à força. Antigamente, os combates navais eram assim desenvolvidos. Os navios à vela, né? Você com seus canhões, que estavam nos bordos, nas laterais dos navios, eles destruíam o leme do outro navio, deixavam o navio inoperante, destruíam o mastro principal, ou seja, o navio ficava em impossibilidade de navegar, e com esta impossibilidade de navegar, você abordava, encostava ali borda com bordo do navio, bordo com bordo, e as pessoas entravam, tá? Naquele navio à força. Então, eles estavam abordando. Então, esse termo aí não é utilizado normalmente no dia a dia na Marinha do Brasil, não. Tá? Chegar à borda do navio para não entrar, está abordando. Tá? Mas agora, para termos teóricos aqui para a nossa avaliação, é isso. Abordar é chegar à borda, então este cidadão aqui, tá? Ele está abordando. Ele dá mais um passo, ele vai entrar no navio, aí ele embarcou. Tá? Abordar, então, ele estava aqui no cais, e aí ele subiu aqui a prancha, chegou aqui, no limite aqui, né, do casco aqui, na borda, ele está abordando. Dá mais um passo, ele estará embarcando. Embarcar é entrar a bordo de um navio ou barco. Tá? Então, quando ele der mais um passo aqui, então aqui, ó, esse cidadão aqui está a bordo. Tá? Já embarcou. Está a bordo ou está embarcado. Abordar é chegar à borda, embarcar é entrar a bordo de um navio ou barco. Desembarcar, consequentemente, é sair de um barco ou navio. Pela borda, esse termo é muito usado pela Marinha para qualquer coisa que é lançado, que é jogado por cima da borda em direção ao mar. Tá? É jogar pela borda, lançar pela borda. Então, nós temos aqui esse limite superior aqui do casco, que é a borda, tá? Daqui é a borda, lançou, jogou por cima da borda, nós usamos esse termo pela borda. Em alto mar, por exemplo, o lixo orgânico vai pela borda. Nós não falamos que ele é lançado pela borda, que ele é jogado pela borda, nós dizemos que ele vai pela borda. Aqui, o cidadão caiu, como exemplo aqui, fulano foi pela borda. Bem, vamos ver aqui as formas em que o navio fica parado. Vamos ver como é que nós podemos manter o navio parado. Primeira forma é atracando o navio, é encostando o navio em um cais. Tá? Então, nós encostamos o navio em um cais, ele fica seguro ao cais por meio de espias. Aqui nós temos no cais uma coisa chamada cabeça. Isso aqui não vai cair na prova para você, esse negócio de cabeça, mas vamos só para você entender. Nós temos o cabeça no cais, nós temos alguns cabos aqui no navio que são lançados em direção ao cais, então o navio fica amarrado aqui ao cais por meio dessas espias. Tá? Aqui nós temos uma fotografia onde temos aqui o acesso ao navio. O acesso ao navio do cais para o navio pode ser feito de duas formas. Por meio de uma prancha, que é o caso aqui, ou por meio de uma escada. Nós chamamos de escada de porta-ló. Quando o desnível entre o cais e o navio é muito alto, muito grande, para as pessoas não ficarem patinando nessa prancha, nós colocamos uma escada, chamamos de escada de porta-ló. Nós vamos entender daqui a pouco qual é esse termo aí, porta-ló. Então, atracar é encostar o navio a um cais. Consequentemente, desatracar é desencostar do cais onde esteve atracado. O pessoal dando tchauzinho aqui, quer dizer, o pessoal está desatracando, né? Indo embora. Outra forma de manter o navio parado é amarrando mesmo, tá? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você vem navegando em direção ao cais do porto, e aí chega lá todos os cais, todos os espaços naquele cais está ocupado. Então, você vai ter que esperar uma vaga, tá? E aí, você espera uma forma de esperar essa vaga é manter o navio amarrado a uma boia, tá? E essas boias, elas têm posições fixas, tá? Elas não ficam flutuando ao sabor da maré, não. Elas têm posições fixas porque elas são amarradas ao fundo por meio de um cabo de aço e poitadas, ou seja, esse cabo de aço que sai da boia e vai até o fundo, lá no fundo tem uma grande massa de concreto que mantém, então, essa boia numa posição fixa. Então, verificando ali que o cais está ocupado, você vai na carta náutica e verifica qual é a boia mais próxima, tá? Aí você vai até essa boia, estando desocupada, você vai e amarra o navio lá. Então, ele fica parado. Então, amarrar o navio é ter o seguro a uma boia, é tomar uma boia.
Desamarrar ou largar, tá? É largar a boia onde estiver amarrado. Então, vamos lá. Essa é uma forma de manter o navio parado. Outra forma de manter o navio parado é fundeando o navio, tá? Então, vamos imaginar que você tenha que parar o navio no alto mar para fazer um reparo, ou você não encontra, né, na hora de atracação uma boia vaga, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que fundear. Bem, esse termo fundear, ele é utilizado para navios de guerra. Para navios civis, para navios mercantes, embarcações civis, o termo é ancorar. A âncora, que nós já sabemos que equipamento é esse, né? A âncora para navios de guerra é chamado de ferro. Então, por isso que navios de guerra não ancoram, ele fundeia. Navios que possuem ferro, fundeia. O equipamento é o mesmo, tá? Só com a denominação diferente. Então, fundear é prender o navio ao fundo, navio de guerra, navio da marinha. O termo âncora não é de uso comum na marinha. Tradicionalmente, a âncora é chamada de ferro. O navio fundeia com ferro. Então, aqui nessa fotografia nós vemos uma coisa chamada amarra, que é o que liga o ferro ao navio. Então, eu desço ali a amarra, né? Bom, lá na ponta da amarra eu tenho o ferro, ou tenho a âncora, e aí eu vou descendo a amarra por meio de um equipamento a bordo chamado máquina de suspender. Eu vou descendo aquilo ali, até que lá no fundo o ferro unha o solo e mantém o navio preso naquela posição. Tá? A amarra, então, para navios de grande porte, são esses elos de corrente aqui. Se é uma embarcação pequena, se é um barco pequeno, pode ser um cabo de sisal, tá? Um equipamento mais leve, mais tranquilo. Importante é que navios de guerra fundeiam, tá? Aquilo que nós chamamos de âncora nas outras embarcações civis, navio mercante, etc., aqui chamamos de ferro. Ancorar é prender ao fundo com uma âncora, tá? Aí, no caso, barco civil ou navio mercante. Suspender serve para quem está ancorado e para quem está fundeado. É suspender o ferro, tá? Recolher a amarra do fundo, suspender o ferro ou suspender a âncora. Então, suspender serve para quem estava ancorado e para quem estava fundeado. É recolher a amarra do fundo, consequentemente, o ferro está preso à amarra, eu estarei suspendendo o ferro, estarei suspendendo a âncora. Aterrar é aproximar-se de terra. Aproximar-se de terra. Então, eu estarei aterrando. Esse navio aqui, ele está se aproximando ali da Baía de Guanabara, está aproximando de terra, está aterrando. Amarar é o inverso, é afastar-se de terra para o mar. Aqui ele estará amarando, afastando-se de terra para o mar. Fazer-se ao mar. Tá? Vamos imaginar o seguinte, eu estava com o navio atracado num cais, desatraquei o navio, tá? Eu estava encostado a um cais, eu desencostei desse cais, eu desatraquei. Logo depois, eu amarei, afastei-me de terra para o mar. Mas nesse afastamento de terra para o mar, não necessariamente eu vou fazer ao mar em viagem. Eu posso me afastar de terra para o mar para fazer um teste de máquina e voltar de novo e atracar. Tá? Agora, quando eu lanço ao mar para fazer uma comissão, para fazer uma viagem, o termo utilizado é fazer-se ao mar. Não necessariamente quando você amara, ou seja, quando você afasta de terra para o mar, você vai fazer a viagem. Você pode afastar-se de terra um pouco, fazer algum tipo de exercício, algum tipo de teste e voltar. Agora, quando você segue para o mar em viagem, aí sim, você fez-se ao mar. Então, você pode ter essa sequência, tá? Amarar e voltar e aterrar de novo, ou você pode amarar e depois disso fazer-se ao mar, tá? Quer seguir para o mar em viagem. É o caso aqui. Aportar é chegar a um porto. Aportar é chegar a um porto.
Aí eu tenho aqui o exemplo de um navio aportando, um navio chegando a um porto. Próximo passo aqui desse navio, né, o navio aqui, vamos imaginar que essa aqui seja dentro da Baía de Guanabara, o navio então ele veio de uma comissão, ele aproximasse da Baía de Guanabara, aproximasse da entrada ali da Baía, ele estava aterrando, aproximando-se de terra, ele continuou, está se aproximando de um porto, e o próximo passo dele, né, é encostar esse navio a um cais, ele é atracar. Tá? Então, o próximo passo é atracar. Temos aqui, inclusive, um naviozinho rebocador auxiliando nessa faina. Né? Daqui a pouquinho ele começa a atracar, encostar o navio aqui a um cais. Importar e exportar diz respeito à entrada e saída de mercadoria, de material. Tá? Importar é fazer entrar pelo porto um tipo de mercadoria e exportar é fazer sair pelo porto. Interessante que nós usamos esse termo importar e exportar mesmo para materiais que chegam ao país ou saem do país por meio de aeronaves, quando na realidade esse termo deveria ser utilizado apenas para materiais que entram e saem por meio de navios. Tá? É fazer entrar pelo porto, importar, e exportar é fazer sair pelo porto. Arribar é entrar em um porto que não seja de escala ou voltar ao ponto de partida. Tá? Então, arribar, você arriba numa situação de emergência, situação de necessidade. Por quê? Você volta ao porto de origem ou você dirige a um porto fora da escala. Então, você saiu com a sua embarcação e aí, em determinado momento, percebeu que aquela embarcação teve um problema e você precisa parar aquela embarcação, precisa atracar aquela embarcação para poder fazer aquele reparo. Qual o porto mais próximo? É o porto de origem, de onde eu saí, ou um porto aqui fora da escala? Aí, dependendo dessa questão, da consideração dessa questão da distância, aquele comandante do navio vai retornar ao porto de origem ou vai dirigir-se ao porto fora de escala. Então, arribar é isso, tá? É entrar em um porto que não seja de escala ou voltar ao porto de partida por necessidade. Esse termo também é utilizado para desviar o rumo na direção para onde sopra o vento. Bem, para embarcações que têm como meio de propulsão o vento, tá? E o vento tem uma direção fixa, ele tem que incidir perpendicularmente na vela da embarcação para poder dar propulsão ao navio. É o navio que tem que procurar a direção do vento. Então, quando eu manobro, quando eu guio o navio para provocar esse encontro da vela com o vento numa perpendicular, eu estarei arribando. Tá? Então, arribar é desviar o rumo na direção para onde sopra o vento, para poder dar propulsão àquela embarcação. Bem, vamos entrar agora nas fases da vida do navio. O navio, ele passa por 4 fases, desde o seu nascimento até o seu, vamos dizer assim, falecimento, até o seu encosto, até onde ele é aposentado, tá? Então, nós temos 4 fases da vida do navio. E essas fases são marcadas por cerimônias. Então, eu tenho a cerimônia de batimento da quilha, a cerimônia de lançamento, cerimônia de incorporação, cerimônia de desincorporação. Tá? Então, na cerimônia de batimento da quilha, que é a primeira cerimônia, que é a primeira fase do navio, vamos ver o que acontece. Tá? Não tem nada a ver com bater em nada, isso é interessante. Então, batimento da quilha não tem nada a ver com bater em nada, certo? É a cerimônia no estaleiro, onde a quilha e espinha dorsal do navio, primeira peça estrutural que integrará o navio, é posicionada no local de construção. Bem, cerimônia no estaleiro. Por que o nome estaleiro? O local onde se construíam embarcações no passado, tá, era lotado, era forrado de estilhaços de madeira, porque as embarcações eram construídas de madeira. Tá? Então, onde se construía o navio, ficava cheio de estilhaços de madeira pelo solo. Então, era chamada de estilhas, né? Cheio de estilhas. Então, em virtude disso, o local onde se construía navios naquela época eram chamados de estaleiro. Deu-se o nome de estaleiro e veio até o dia de hoje. Tá? Então, estabelecimento industrial onde são construídas ou consertadas embarcações. Tá? O que acontece? Um navio ele vai ser construído no estaleiro, ele pode ser construído em 2 locais. Ele pode ser construído na carreira ou no dique. Tá? Então, é dito ali, onde a primeira peça estrutural que integrará o navio é posicionada no local da construção.
ele pode ser construído numa carreira, vamos ver aqui como é carreira, e um dique. Dique, normalmente, são locais onde são construídos navios de maior porte. Tá? O que é essa peça, a primeira peça estrutural do navio, a espinha dorsal do navio? Ela estende-se de proa a popa, ela estende-se da parte anterior até a parte posterior da embarcação, bem na parte inferior, tá? Bem na parte inferior. Ela fica na parte inferior da embarcação, né? Da parte posterior até a parte anterior. Vamos ver aqui então. Aqui nós temos então a quilha sendo mostrada de forma, né? Só a base dela aqui, mas ela estende-se até a parte de proa. E aqui nós temos a quilha novamente mostrada, tá? Estendendo-se aqui de popa até a proa, tá? Ela é a primeira peça estrutural do navio. Por que é a primeira peça estrutural? Você coloca ali a quilha, na onde vai ser construída a embarcação, na cerimônia de batimento da quilha, e são na quilha que são fixadas essas partes curvas aqui, ó, que nós chamamos de cavernas, tá? Então, a construção se dá dessa forma. Botei a quilha, fixo na quilha as cavernas, e depois eu faço o chapeamento dessas cavernas, dando origem ao casco, né? Quilha, peça forte da embarcação, que se estende de proa a popa, tá? Na parte inferior da nave, na parte inferior do navio. Então, aqui, ó, nesta embarcação feita de aço, a quilha está aqui, ó, tá? Ela estende-se aqui de popa, na parte posterior, até lá na frente, a parte anterior do navio. Se o navio ele tem 200 metros, a quilha tem 200 metros. Isso é interessante dizer, tá? Ela estende-se por toda a parte inferior do navio, da parte posterior até a parte anterior, lá embaixo. Então, se o navio tem 200 metros, a quilha tem 200 metros. Então, não necessariamente, e aí eu falava, não é bater quilha, é um guindaste, batimento da quilha, é uma cerimônia onde o guindaste, né, ele vai pegar a quilha em um determinado local do estaleiro, um guindaste pega essa quilha e traz ela, né, e coloca ela num determinado local lá onde o navio vai ser construído. Então, imagine um navio de 200 metros, não há guindaste que consiga transportar uma quilha dessas dimensões. Quando a embarcação é pequena, faz-se isso, coloca essa quilha inteira lá no local onde será construído o navio para poder dar início à construção. Quando o navio é de muito grande porte, como eu falei anteriormente, 200 metros, 100 e poucos metros, aí nós fazemos o seguinte, nós pegamos apenas uma seção dessa quilha, para efeito de cerimônia, tá? Eu pego apenas uma seção dessa quilha, coloco lá na posição onde o navio vai ser construído e logo depois da cerimônia, quando dá-se início à construção do navio, eu vou soldando outras seções nesta que foi colocada inicialmente lá até dar, né, até ter montada toda a quilha. Então, vamos ver aqui. Essa é uma cerimônia de batimento da quilha. Então, um guindaste pega lá, no caso aqui, uma seção da quilha, né, e vai levar essa peça aí, até uma posição onde o navio será construído. O vídeo, lógico, eu editei, porque ele é muito longo, mas pode ser colocada na carreira ou no dique, locais que são construídos navios. Então, basicamente, essa é a primeira cerimônia, tá? Um discurso é feito, e aí, logo após, ou a quilha toda, se a embarcação for de pequeno porte, uma seção da quilha, por meio de guindaste, é colocada lá no local onde o navio será construído. Seja uma carreira, como estamos vendo aí na foto, tá? Ou um dique. Aí dá-se início à construção, como eu falei anteriormente. Nessa quilha, tá? Eu vou fixar as partes curvas, que são as cavernas. As cavernas eu pego, chapeio essas cavernas aí, e aí formo o casco, e aí estou construindo o navio. A segunda cerimônia, a segunda fase, dá-se exatamente aí quando o casco do navio está pronto. O casco do navio está pronto, na carreira do estaleiro, poderia estar lá no dique, e então ele é lançado ao mar. Tá? E aí, esse lançamento ele pode ser feito de 3 formas. Logo no início, né, muito antigamente, os navios eram lançados de proa, ou seja,
pela ação da gravidade. Ele é construído em cima de uma carreira, tá? Que nós estamos vendo aqui a fotografia, tanto a seta amarela está apontando, tá? Então, ele ia lançado de proa, ele ia lançado de frente, ele ia escorregando nessa carreira aí até atingir o mar pela proa. Posteriormente, os navios começaram a ser lançados de popa, de ré, e atualmente a maioria dos navios são lançados de lado ou de través, tá? A maioria dos navios hoje são lançados de lado ou de través, como essa segunda foto aqui mostra. Ele é lançado de lado, também pela ação da gravidade. Vamos entender como é que funciona essa questão do lado ou través, tá bom? Bem, nós falamos da borda, e não confundir borda com bordo, tá? A borda é esse perímetro aqui no entorno, né? Essa borda de perímetro no entorno aqui da embarcação, tá? Ali na parte superior do casco. Ali é a borda, tá? Você atinge a borda para entrar no navio, né? Você está abordando. E então o que acontece é o seguinte: o bordo já é diferente. O bordo é o lado. O navio tem dois lados. O navio tem um bordo esquerdo, tem um bordo direito, tá? Então eu traço uma linha longitudinal de proa a popa. Essa linha amarela, proa da embarcação é a parte de vante, popa é a parte de ré, tá? E aí eu traço uma linha longitudinal onde eu divido o navio em dois lados, em dois bordos. Bordo direito eu chamo bordo de boreste, bordo esquerdo eu chamo bordo de bom bordo. Antigamente o bordo de boreste era chamado bordo de estibordo. Então eu tinha o bordo do bom bordo, o bordo de estibordo, e causava uma certa confusão na hora que se dava uma ordem no navio para manobrar. Muitas vezes o timoneiro confundia bom bordo com estibordo. E aí um documento, né, de um determinado ministro da Marinha mudou isso. Começou-se a chamar o bordo de estibordo de bordo de boreste. Então hoje em dia fica mais difícil o pessoal confundir as coisas. Bordo do bom bordo esquerdo, bordo de boreste, bordo direito. Tá bom? Bem, para referenciar coisas, outras embarcações, qualquer coisa que esteja no mar, em relação ao navio, nós temos algumas denominações. Aí nós falamos aqui da bochecha, través, tá? E aleta. Bem, qualquer coisa que esteja a 45 graus da proa da embarcação, da parte de vante, nós chamamos de bochecha, tá? Então, aqui, a bochecha, fisicamente no navio, é essa parte aqui, arredondada, que está em vermelho. Essa parte arredondada, nós chamamos de bochecha, até porque parece uma bochecha mesmo, que é a parte arredondada aqui da nossa face, tá? Qualquer coisa que esteja a 45 graus da popa, da parte de trás, nós chamamos de aleta, tá? E qualquer coisa que esteja a 90 graus aqui da meio navio, nós chamamos de través. Então, como é que funciona isso? Vamos entender como é que funciona isso, tá? Iceberg, olha só, referenciando esse iceberg aqui com relação ao navio. Esse iceberg está a 45 graus aqui da proa da embarcação, então ele está pela bochecha. Está pela bochecha e o navio tem dois bordos, um bordo que é o esquerdo, um bordo de direita que é de direita. Bordo de bom bordo que é o esquerdo e o bordo de boreste que é o direito. Então, esse iceberg aqui, ele está sendo visto pela bochecha de boreste, porque está a 45 graus da proa à direita da embarcação. Aí nós temos uma embarcação em rumo de colisão pela bochecha de bom bordo. Está a 45 graus ali, né, da nossa proa, da nossa embarcação. E aí nós temos uma fotografia que eu tenho um homem ao mar pelo través de bom bordo. Então, través é aquilo que está referenciado a 90 graus da nossa parte lateral da nossa embarcação, tá? Por isso, então, que nós falamos que as embarcações são lançadas de lado ou de través, tá? Porque elas são lançadas a 90 graus ali da lateral da embarcação, tá bom?
Aí nós temos um exemplo, então, de navios sendo lançados por través, ou seja, de lado, tá? De bombordo, que é o lado esquerdo. Eu tenho o bordo de bombordo, que é o esquerdo, e tenho o bordo de boreste, que é o direito. Vamos observar que ali, onde o navio é lançado, a carreira ela tem inclinação lateral, tá? Ela tem inclinação lateral. Então, o navio desce por gravidade. Ele é puxado inicialmente, né, para romper ali a inércia por meio de um rebocador e depois ele vem por meio da gravidade. Bem, eu falava que os navios podem ser construídos na carreira ou no dique. Vamos ver aqui. Hoje, devido ao gigantismo dos navios, né, devido aos navios serem grandes proporções, muitos deles são construídos em diques que se abrem no momento de fazê-los flutuar. Bem, então, nós temos aqui o desenho de um dique, e aí o dique ele tem uma comporta que separa ali a massa líquida do interior do dique com o mar. Como é que funciona isso? Tá? Então, se o navio for de muito grande porte, aquela quilha ela não vai ser colocada lá na carreira. Ela vai ser colocada no dique. Tá? E aí, como é que nós fazemos isso? Fechamos a comporta, o dique está alagado, e aí, por meio de bombas, nós vamos esgotar esta água que está no dique. Vamos secar o dique, vamos transformar o dique num dique seco. Tá? Então, essa água toda é jogada para fora por meio de bombas. Aí eu vou lá, na cerimônia, com meio de guindaste, coloco lá no fundo do dique, lá embaixo, né, a primeira peça estrutural que será dada início à construção do navio, que é a quilha. Tá? Aí, terminou a cerimônia, o navio ali está sendo construído, terminou-se o casco, aí eu tenho a segunda cerimônia, que é a cerimônia de lançamento ao mar. Bem, como é que eu lanço ao mar aqui? Aqui não será por meio de gravidade. Aqui eu vou, por meio de bombas, voltar a encher aqui o dique, eu loto o dique de água, tá? Aí o navio flutua, abro a comporta e, por meio de um rebocador, eu puxo aquele navio para o mar. Vimos que o navio não está pronto ainda para ser operado, não, pessoal. Por vezes, nem máquina possui. Ele está apenas com o casco pronto. Então, tá? Nessa situação, como eu falei anteriormente, nós voltamos a alagar o dique, abrimos a comporta e o navio é rebocado para fora do dique por meio de rebocador. Tá? Os navios de guerra, geralmente, são construídos em arsenais. Arsenais são estaleiros militares. Tá? Ele tem os mesmos equipamentos, as mesmas instalações de um estaleiro civil, só que por ser um estaleiro de construção, só por ser um local de construção de navios militares, ou reparo de navio militar, nós chamamos de estaleiros. Os navios de guerra, então, geralmente são construídos em estaleiros. Desculpe, em arsenais. Arsenal nada mais é que um estaleiro militar. Tá? Os navios de guerra, geralmente, são construídos em arsenais. Local onde eram guardados petrechos de guerra, onde os navios atracam para recebê-los. Bem, a Marinha possui um arsenal só. Ele está aqui no Rio de Janeiro, o Arsenal da Marinha no Rio de Janeiro. Tá? Ele tem as mesmas facilidades que tem o estaleiro comum. Ele tem lá seu dique, vai ter lá a sua carreira, vai ter tudo igualzinho lá, né? Só que ele é militar, então ele vai ter uma outra denominação. Em vez de ser estaleiro, é arsenal. Nós estamos falando do lançamento do navio ao mar, falando da segunda fase ainda da vida do navio. Tá? O navio foi construído, ali o casco, tá? E aí o navio é lançado ao mar. Só que ele não é lançado ao mar sem antes receber a sua denominação oficial, tá? E ser batizado por uma madrinha. Tá? Então, isso ocorre. Nessa ocasião, então, o navio é batizado por uma madrinha e recebe o nome oficial. O batismo feito pela madrinha, a madrinha segura um cabo, ela puxa esse cabo, vamos ver aqui como é que funciona,
Esse cabo traz uma garrafa de champanhe que explode, que estoura no casco do navio, tá? E aí é feito o batismo do navio. Bem, vamos ver um vídeo agora que vai mostrar exatamente isso. Quem é a madrinha? Escolha política, não sei quem pode ser madrinha do navio, mas é sempre uma mulher, tá? Então, nessa situação aqui, nós temos esse cabo aqui, que vai ser puxado pela madrinha, né, que vai soltar uma garrafa de champanhe, e aqui aparecerá, então, tá, o nome oficial do navio. Então, primeiramente, é dado o nome oficial do navio, que é feito o batismo, e aí é feito o lançamento do navio. Tá? Nesse caso aqui, o navio vai ser lançado de popa, de ré. Tá? Vamos ver aqui o vídeo. O navio está sendo lançado de popa. E aí, curtiu essa aula? Show de bola, né? O Comandante Nascimento tem mais de 35 anos de marinha. Ele deu aula para os oficiais da Marinha lá no CIAW, que é o curso que você faz depois de ser aprovado no concurso da Marinha. Então ele deu aula desses conteúdos que você está tendo para os oficiais da Marinha do Brasil. Então é realmente uma oportunidade única você ter aula com ele. E olha só, comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula e também se você tem alguma dificuldade nesse conteúdo. Quem sabe a gente já faz aí um próximo vídeo para você que tem essa dificuldade em tradições navais ou quem sabe até outra matéria. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse. É isso então, galera. Um abraço e até mais.